Olá, Patrícia, boa noite. Doutora Cristiane, boa noite. Eu tive um probleminha, doutora Gisele, desembargadora Gisele. Boa noite a todos. Me perdoem se eu não consegui mencionar o nome de todos. Érica, Sandra, Valquíria, boa noite a todos. Eu tive um pequeno problema ao iniciar, perdoem o amadorismo, mas vai dar tudo certo. Obrigada. Boa noite, Desirê. Boa noite, Andréia. Vamos aguardar então a desembargadora Lígia. Boa noite, Miriam. Zile, querido. Nadir. Que bom. Muitas pessoas acessando, que bom. Pedro. Doutora Luciana, que bom. Fico feliz. Marília, que bom. Narbal, meu chefinho. Luciano. Que bom. Boa noite, já estamos aí com 36 pessoas. Tati. Tô tentando falar o nome de todos, me perdoem se eu não conseguir, mas eu tô iniciando. Cida Jerônimo, que bom. Boa noite. Nós vamos receber hoje a desembargadora Lígia Maria. Vamos aguardar. Ela vai entrar agora, desembargadora Lígia. Estamos nós duas estreando aqui. Que bom, obrigada por prestigiarem esse momento. Doutora Dilza. Muito obrigada, Rogério, pela presença. Maria Regina Malhadas, que honra. Sônia. Vamos aguardar agora a desembargadora. Estamos aguardando o acesso, Rogério. Que bom. Hoje vamos conversar, então, com a desembargadora Lígia Maria, com o tema Magistratura de ontem e de hoje. Estamos com um probleminha aí na conexão. Já vamos resolver isso. Vamos fazer o convite da... Me perdoem, mas nós estamos aqui tentando resolver. Lígia, boa noite. Que coisa boa de ver. Tivemos um pequeno entrave aí no início. Sim, dentro das telepresenciais é isso, não é?
É verdade. Que bom. Nós vamos, então, dar início ao projeto de lives da Amatra 12, hoje, 14 de outubro, recebendo a desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia, com o tema Magistratura de ontem e de hoje. Passo, então, a apresentar a nossa convidada, a desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, em 1974. Frequentou entre os anos de 1989 e 1990 o curso de formação na seção internacional da Escola de Magistratura de Paris, obtendo em 1991 o diploma de Estudos Sociais na Universidade de Nancy II. Ingressou na magistratura em 1979, no TRT da 9ª Região, em seu primeiro concurso público. De 1998 a 2004, ocupou a mesa diretora do TRT de Santa Catarina, como corregedora regional, vice-presidente e presidente. De 2005 a 2007, instalou e dirigiu a Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Atualmente integra a 5ª Câmara do Tribunal. De minha parte, a amiga Lígia, magistrada há quase 41 anos, decana na carreira, é reconhecida por sua integridade, competência e firmeza, mas também por sua gentileza e sensibilidade em suas relações. Conviver com a desembargadora Lígia tem sido um aprendizado permanente que nos deixa um legado inestimável. Sua história profissional acaba por se confundir com a do próprio TRT de Santa Catarina, instalado em 1981. Eu gostaria de iniciar esta live trazendo também umas palavras de sua amiga de longa data, Regina Gubert, que disse o seguinte: Lígia é uma pessoa que reúne as qualidades da determinação e firmeza necessárias para a sua profissão, com a empatia e sensibilidade, com as quais sabe cultivar e fazer amizades. Seja bem-vinda neste espaço, Lígia. A palavra é sua para os cumprimentos. Boa noite, colega e amiga. Estamos compartilhando esse momento, às vezes, um pouco complexo, né, para trabalharmos nessa linha. Eu agradeço o convite, fico extremamente honrada e espero que eu possa realmente compartilhar algumas questões interessantes sobre a magistratura, sob a ótica da minha observação. Obrigada pelas palavras das amigas, bonitas, tocantes, e que dão há um certo compromisso meu maior agora, quando eu ouço palavras assim de tanto sentimento, de tanta emoção. Eu agradeço, espero que eu colaborar com os colegas, agradeço a vinda dos colegas também que estou vendo aí, comparecendo. Iniciando, então, Lígia, a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, porque ao longo de 4 décadas de magistratura, você tem certamente vasta experiência a ser compartilhada. Por que você escolheu fazer o curso de Direito e depois ingressar na magistratura? A escolha foi por vocação ou por algum outro motivo? A questão de vocação, eu acho que eu confundiria aqui vocação com decisão. Quando eu tinha que me encaminhar para uma universidade, que eu tinha uns 15 anos, decidi que eu faria universidade, eu fiquei pensando que eu iria. Eu era muito jovem, né? 15 anos para descobrir o que eu queria. Eu queria para a área de humanas, eu tinha quase certeza disso. E minha mãe me mandou num teste vocacional e realmente deu essa área com várias vertentes, né? Uma era direito. Então, eu me encaminhei para o clássico, que era esse o curso que proporcionava uma formação boa para fazer vestibular, né? Eu fiz vestibular nessa época, inclusive de latim. Vocês não conhecem ninguém que fez vestibular de latim. Eu fiz, né? Então, era uma época muito diferente da de hoje, que os universos muito mais amplos de conhecimento. Ali era muito restrito e específico. E aí eu resolvi o curso de Direito. Em relação à magistratura, do trabalho, e a minha amiga Sandra, uma vez nós conversamos sobre o motivo, e ela
ela não achou que não era nada glamuroso o meu motivo para entrar na magistratura do trabalho, mas eu tentar de uma certa maneira romantizar, né? Formei em uma coisa de 10 meses, eu fiz algo que na vida de, eu acho que ninguém tem um impacto tão grande na vida. Eu casei, eu mudei para uma outra cidade, deixei Porto Alegre, onde eu trabalhava, e fui para uma cidade do interior. Depois eu mudei, engravidei nesse meio tempo, e ainda assim eu logo em seguida mudei de estado, vim para esse Benfazejo, o estado de Santa Catarina me acolheu também. Mas foram muitas mudanças assim, em 10 meses, né? Então, realmente, eu estava um pouco desempregada, cuidando de bebê, não era a minha atividade normal essa. E eu fui convidada para a Universidade, para a Unisul, para dar aulas nos cursos de graduação lá na área de Direito. E eu fui. Logo em seguida, me surgiu uma oportunidade de eu fazer uma pós-graduação lato sensu, que me formaria até para essa em didática e outras disciplinas necessárias para esse conhecimento de aula, pedagógico, digamos assim. E aí eu conheci um professor que foi meu orientador nessa monografias, e ele me estimulou para estudar mais. E eu pensei, como que eu posso estudar lá no interior com o filho pequeno, não tinha tanto recurso, então eu resolvi fazer um concurso. E eu gostaria de ser Procuradora-Geral da República, era essa a minha, nos idos tempos de estudante. E não tinha esse Sim. concurso. Aí fui olhar o que teria. E o concurso que era próximo era para a Justiça do Trabalho, para o Tribunal da Nona Região. Eu disse, bom, eu vou estudar, eu não vou passar, não vou passar, eu vou me disciplinar para estudar. E foi assim que eu resolvi seguir, passei, enfim, e aí sou magistrada de trabalho por esse motivo tão... Né? Mas eu digo o seguinte, gostava de duas disciplinas dogmáticas quando eu estudava na escola, né, na faculdade. Era direito civil e direito do trabalho. Por que direito do trabalho? Porque eu lidava com professores muito sensíveis para o direito do trabalho, pessoas que passavam uma vivência, todos eram juízes do trabalho, o Hermes Pedrassani, o Pereira Leite e o Prunes, que alguns já conhecem daqui, ele participou de algumas coisas, congressos nossos e tudo. Então, eles foram pessoas muito tocantes na minha vida. Então, o direito do trabalho me chamava mesmo. Eu tive prazer de estudar direito do trabalho no concurso. Senti de novo prazer. E aí, eu a essas pessoas faço uma homenagem especial aqui, porque a minha prova oral foi uma prova que eu estava nervosa, muito difícil, e é hostil o ambiente. Eu fui acarinhada por um questionador, que era o Dr. Júlio Assunção Malhadas, que tinha sido juiz de trabalho, era advogado no momento, era professor, e que foi uma pessoa acolhedora e afetuosa, mesmo me questionando. Então, essa pessoa é o pai da Maria Regina Malhadas, nossa colega, que eu não Está presente. conhecia, mas que ela já era querida pela genética que ela trazia, digamos assim, né? Então, foram pessoas muito importantes no direito do trabalho para mim. Então, eu romantizei um pouco, né, Sandra? É Talvez. verdade. Lígia, como é que foi o seu ingresso neste tribunal e onde é que você atuou inicialmente? Eu, então, fiz na nona região. A nona região, na época, jurisdicionava Santa Catarina, né? Tribunal do Paraná de Santa Catarina, a sede era Curitiba. Eu tive um concurso, assim, e até eu fico um pouco inibida de contar para os colegas que fazem um esforço tão grande a magistratura hoje, um concurso que as 10 primeiras vagas, que era o Tribunal Novo, e elas iriam para a titularidade, praticamente direto. Então, eu fiz e passei bem e consegui uma coisa que eu não esperava. Eu estudava no concurso, eu pensava no Paraná, e eu disse, eu não vou ir nunca para o Paraná com um filho pequeno, não tenho condições, morava no sul de Santa Catarina. E eu fui, então, para Criciúma, fiquei 5 dias como substituta, depois fui titular de Criciúma. Depois passei para Tubarão como remoção, já criado o Tribunal de Santa Catarina, em 81, e em seguida para a quinta vara de Florianópolis, que foi que me deu acesso ao tribunal, né? Que em 96 eu ingressei no tribunal. Então, essa é a minha rápida carreira, que já durou 41 anos. 41 anos, é verdade. 5 dias como substituta, isso já não existe mais, não é?
Bom, Lígia, prosseguindo, ao longo da carreira, você exerceu diversos cargos de gestão no tribunal. Você poderia nos dizer, sob a sua ótica, qual a diferença entre o exercício da magistratura e o exercício de cargos de gestão junto ao tribunal? E se o juiz é preparado para isso? Bom, na verdade, o juiz é formado para julgar. É formado, que eu digo, estuda para julgar. Hoje em dia ele é profissionalizado mais, porque temos as escolas, mas ele julga. O juiz tem ampla liberdade de julgar, desde que ele faça a fundamentação da sua convicção, não é? E o administrador não. Então, essa é a grande dificuldade. Quando eu ingressei para o tribunal, já tinha sido convocado algumas vezes, e eu trabalhava na jurisdição, eu me sentia muito tranquila, era um universo maior de causas, de situações, mas eu julgava, então era o meu papel de juiz. Quando se passa a administrar, é outro papel. A gente tem que lidar só com a lei, com a estrita leitura da lei. Nós aplicamos a lei. Não há essa questão de flexibilizar na administração, e a gente vem com esse foco da magistratura. Então, eu tive muito trabalho, estudei muito nos primeiros anos para trabalhar no pleno administrativo. Eu me desestabilizava com as sessões do pleno, porque tinha muita matéria e era um foco que eu não conhecia. Então, realmente é isso. E os juízes não são formados. Hoje tem essas formações de escola, hoje os gestores dos tribunais fazem cursos, existe uma série de incentivos nesse sentido para preparar. Mas o juiz de vara, ele administra um universo muito estreito, são específicas as questões em relação a funcionário, material, enfim, administração com advogados, é isso que ele administra. Mas não é uma administração digamos, que o compatibilize com ser um gestor no tribunal, nesses cargos de gestão. Então, hoje nós temos a lei de responsabilidade civil, lei difícil, porque os cargos de gestão nós estudamos mais em função desses novos diplomas, que será 2000, né? Mas eu acho que eu passei bem, porque a corregedoria eu peguei em 98. Eu entrei em 96, 98 eu fui para a corregedoria. Eu estava muito próxima ainda das varas de trabalho, dos colegas, dos problemas que eu iria enfrentar na corregedoria. E é um universo mais limitado. Então, depois, a presidência realmente a barra é bem pesada, são muitas funções, é um desdobramento de problemas de todas as áreas, é algo que desgasta muito, tá? Então, eu trabalhei como presidente com comissões, interagindo com colegas, enfim, para aliviar um pouco essas decisões. Porque, no fundo, o problema do presidente, às vezes, tem que dizer não. E dizer não para colega é desagradável. Dizer não para qualquer pessoa, mas o administrador tem que saber dizer não, e o presidente, o administrador, tem que dizer não. Então, eu acho que são essas as maiores dificuldades, não é? Verdade, Lígia. Enquanto gestora, você mencionou também a questão do aperfeiçoamento dos juízes. Você também foi pioneira ao instituir a Escola Judicial no Tribunal de Santa Catarina, em 2005. Você pode nos dizer quais os impactos mais importantes disso na carreira do juiz? Eu não fui pioneira, né? Vamos dar bem. Quem inventou a escola foi a vereadora Águeda, que é presidente do tribunal. Ela me convidou, e, enfim, eu tinha recém saído dos 6 anos de gestão, né? Foi em 2004 isso. Enfim, foi a ideia dela fazer a escola, quer dizer, foi a escola que ela pensou. E ela insistiu, enfim, que eu assumisse a direção. Nós não tínhamos nem a doutora Tereza Regina, eu a convidei, evidentemente com a aval da doutora Águeda, para ser vice-diretora da escola, e realmente eu acho, não é porque eu tenho essa maternidade, digamos, da escola, eu acho a escola um elemento muito importante para o juiz, na formação do juiz, como elemento de formação e também de agregação. Eu acho um grande ambiente de agregação, e realmente essa formação inicial eu acho extremamente relevante, porque o juiz é formado como eu fui, como tu foste, né, Sandra? Passa no concurso, no dia seguinte tu entra na sala de audiência. Para mim, a maior desestabilização foi entrar na sala de audiência. Da sentença não tinha problema.
Não tinha dificuldade, mas a sala de audiência. E ali lidar com muitas pessoas, muitas, administrar, disciplinar uma sala de audiência. Então, a escola dá essa... O juiz não inicia direto, ele faz um curso, ele congrega-se com outros colegas, ele tem colegas que o patrocinam, que o ajudam, ele pode perguntar coisas, enfim, os problemas, os colegas mesmos trazem os problemas diários que enfrentam numa vara de trabalho. Então, realmente, há, assim, uma certa preparação dos juízes para assumir uma função tão importante e tão pesada, né? É uma função pesada. Principalmente, hoje nós estamos vivendo de novo um ambiente pesado, mas a fase inicial é bastante, de muita responsabilidade para as pessoas que não foram Sim. formadas especificamente. Então, essa formação da escola eu acho fantástica, acho fantástico. Como você mencionou, nós fomos formadas a facão. Nós passávamos no concurso e éramos jogadas aos leões. Mais ou menos isso. Lígia, exatamente, né? Com relação à escola, eu gostaria até de fazer também um registro de que a escola continua atuando e a Tereza, a desembargadora Tereza, está à frente da escola junto com a nossa colega Desirê, e a escola vem atuando a cada dia com mais excelência, como você registrou. No contexto, mudando agora a nossa um pouco o foco, no contexto do trabalho das mulheres, você certamente vivenciou grandes transformações, desde o crescimento do número de trabalhadoras até a ascensão das mulheres a cargos majoritariamente ocupados por homens. Quais as perspectivas da mulher no mercado, no trabalho, na sociedade atual? O que é que você pensa a respeito? Sandra, eu acho que a mulher é realmente algo para ser olhado sob uma outra ótica. Ela tem que ser olhada como um ser social. Não existe essa compartimentação, mulher no trabalho ou mulher na igreja. Não. A mulher, a questão dela é a sua inserção na sociedade. Esse é o meu ponto de vista. Eu sempre vou falar, evidentemente, sobre o meu ângulo, mas a minha análise é essa. A questão não é trabalho. Trabalho é uma consequência de como ela se insere na sociedade. E quando eu falo sociedade, é a sociedade conjugal, desde a mulher na sua casa, com o seu marido, as suas atribuições na casa. A mulher tem, é lamentável dizer isso, porque aqui tem muitas mulheres, mas a mulher tem até hoje a mulher tem uma subalternidade em relação ao homem. Nós temos que enfrentar isso. Não podemos dizer não existe isso. Ela é fruto de toda uma história que nós sabemos por quê, que os homens iam caçar, os homens iam guerrear, as mulheres ficavam em casa, e foi se fazendo um processo de acomodação. Esse processo está em desacomodação, está evoluindo, mas não é algo que nós tenhamos pronto. Nós não estamos com o processo pronto. Nós estamos nessa luta ainda. Então, realmente, a mulher precisa resolver as suas questões do lar, essas questões dessa questão da propriedade que os homens se acham em relação às mulheres, né? Essa questão do feminicídio a gente não pode passar ao largo, né? Então, eu não posso ver, por exemplo, um homem que não respeite a sua mulher por uma questão de respeito à mulher que ele vive, que vá tratar bem uma funcionária. Ele não vai respeitar a sua secretária ou sua contadora, que será uma mulher. Não vai, ele vai reproduzir a mesma situação, porque a cultura é machista. Já melhoramos um pouquinho, mas nós somos terceiro mundo. Eu não falo aqui de Suécia, nem falo de França. Eu falo de terceiro mundo. Nós temos uma cultura machista. Então, realmente, a questão é desalojar essa cultura, e a questão é a mulher, é uma luta dela. O homem está em vantagem. Está em vantagem no jogo. Ninguém abre mão de uma vantagem. Ninguém. Se eu fosse homem, eu estaria na mesma condição, numa situação de conforto. Então, não é muito agradável eu falar isso, porque aqui tem homens, mas realmente nós temos que ver que a mulher é um ser político no Brasil há muito pouco tempo. Em 1906 nós tivemos direito de voto. Até 1890, por aí, a mulher não podia ir para a universidade. Então, o que ela ia levar para a sociedade? Como é que ela ia competir com um homem que estava na universidade há anos, 20 anos, 40
anos, ela que ingressa no fim de 1900, né? No fim de 1800, desculpe. Né? Então, essas questões que foram efetivamente, é um processo lento, é um processo em fabricação. Né? Muitas mulheres venceram, nós temos estadistas no mundo inteiro, temos mulheres aqui que foram mulheres assim, revolucionárias, a Berta Lutz, a Chiquinha Gonzaga, enfim, a Nízia Floresta, que é uma mulherzinha lá do interior, de 1800 e pouco, no Rio Grande do Norte, uma mulher que foi educadora, foi jornalista, ela se fez jornalista, né, porque não tinha curso de jornalismo, então uma mulher de 1810, 1815. Então tem mulheres, né? Então tem mulheres, mas o estatuto da mulher casada até 1900 e qualquer coisa, 50, 60. Então, realmente, nós estamos nessa condição. Então, a mulher no trabalho, o dia que ela, como ser social, ela for respeitada dentro da sua casa, ela vai ter um espaço melhor no trabalho. Muito bem, Lígia, muito obrigada. Essa questão é bastante difícil e nós estamos aí num processo ainda de evolução. Lígia, no plano das relações de trabalho, como é que você avalia essas alterações normativas ocorridas ao longo da sua carreira? E aproveitando o ensejo, qual a sua opinião sobre o ativismo judicial? Bem, as alterações, eu acho que o juiz de trabalho tem uma característica muito própria e que o qualifica diante da sociedade. Ele é um juiz muito rápido, porque os processos o processo nosso é ligado à questão socioeconômica do nosso núcleo aqui, e isso nós vivemos em constante mudanças. Haja visto os nossos planos lá de 1987, os planos todos nós nos ajustando e rapidamente, os impactos nós não tratamos de direito patrimonial de sucessão, nós tratamos de questões de impacto na sociedade. Então, nós somos muito ágeis. Eu fui criada, né, estudei Direito do Trabalho sob a égide da CLT de 1943, que era o nosso diploma, e eu lembrei hoje, quando eu lembrei do pai da Regina Malhadas, que eu citei, que quando eu fiz a prova, ele me questionou o Direito do Trabalho, eu tinha uma questão muito importante, eu defini o Direito do Trabalho, eu usei uma definição que eu hoje pensei, hoje não, ontem quando eu estava pensando nisso, a definição que eu usei na prova de concurso é belíssima, foi a que eu escolhi, e eu olho hoje essa definição, que é do Treba Urbina, e vejo quão distante nós estamos disso. Eu estudei em 1979, né? E que ele diz que o direito do trabalho é o conjunto de princípios, normas e instituições destinadas a proteger, os verbos são esses, proteger, dignificar e reivindicar para o trabalhador, que é a realização do seu destino histórico, que é a socialização da vida. Então, é esse o conceito dele. Esse conceito é amplíssimo, realmente é de uma sensibilidade, e eu pensei assim, como eu estou hoje com a nova legislação, longe disso, quanto nós mudamos, né? Como nós somos românticos em relação a isso. Então, foi criada em 1943 com a CLT, e aí os impactos são da Constituição de 88, que aumentou os direitos trabalhistas, elevou os direitos em nível de Carta Magna, e, enfim, teve aquela carta ideária, porque era algo libertário, né? Porque, enfim, rompia com um regime, coroamento da ruptura com o regime ditatorial. Então, essa carta foi muito linda, muito bela, mas, assim, a aplicabilidade nós temos que discutir. Realmente, o valor social do trabalho é lindíssimo o conceito, é também importante a dignidade da pessoa humana, todos esses princípios são muito importantes, estão no artigo 1º, mas o quanto desses princípios são atingidos, né? Quanto nós temos de educação básica, quanto nós temos de saúde, a educação do Paulo Freire, que agora também ele é um inimigo da República,
que é aquela educação para o compromisso político. Eu falo de educação básica, eu também falo de saúde básica. E asseguro hoje nós temos usarmos as nossas próprias armas, essa é a nossa segurança. Então, não se tem isso. Olha a equação do salário mínimo também. Enfim, é uma carta que ela realmente não conseguiu chegar à sua plenitude, se realizar plenamente, é lastimável. Enfim, depois nós temos a emenda constitucional, né, que para mim foi difícil, porque eu ia da 2004, eu saí da administração, caí na emenda constitucional, com todas aquelas discussões, um tempo de ebulição, aumento da competência da Justiça do Trabalho, muitas discussões. E, enfim, tem a 13.467, que é a que nós lidamos hoje, que é essa que restringiu os direitos trabalhistas, né, modernizou, ia neutralizar a crise, ia acabar com o desemprego, ou diminuir o desemprego. Nós estamos com 14 mil, temos uma pandemia que é responsável por uma parte, 14 milhões, né? Dizem, porque eu também não tenho, eu não sei se é de 14 milhões mesmo, o tempo das verdades líquidas, como diria Bauman se ele falasse sobre isso. Eu não, dizem que é 14 milhões, mas enfim, então é o que se diz, né? Além de tudo, nós temos os conselhos, né? Os conselhos que acabaram com a autonomia dos tribunais, tudo foram mudanças, e nós temos que nos ajudar. Nós temos administrando nossos tribunais, nós éramos chamados para administrar no pleno. Hoje em dia nós somos administrados pelos conselhos, é o novo conselho, é um novo conceito, e nisso nós temos que ir nos ajustando a tudo, né? Então, seriam essas registros das alterações, e nós sempre vamos nos versatilizando, nos adequando, nos amoldando, e, enfim, é Certo. isso. Lígia, e sobre o ativismo judicial? O ativismo judicial, esqueci, Sandra, que a Sandra vem com umas questões complexas para mim. Eu sou formada como juíza, eu sou formada para julgar, eu não sou formada para legislar, nem queria esse papel, né? E acho que é esse o meu papel, então realmente eu acho que o juiz deve julgar, ele não legisla, ele não faz as vezes de legislador. Eu tenho restrições em relação a isso, e entendo assim que a lei é a expressão da vontade geral, né? E a lei que um só faz, eu não dou muito crédito à lei que um faz. Isso é o que eu penso. E penso que o juiz, quando tem que decidir um caso e que ele não tem a norma, ele tem os métodos de hermenêuticos possíveis de solucionar rapidamente. Então, PT é essa minha meu ponto de vista, Sandra. São tantas questões, Lígia, a gente tem vontade de te ouvir mais, mas eu vou avançar porque o tempo já estamos aí, acho que faltando uns 20 minutos, mais ou menos, para o término da live. Avançando aqui, Lígia, falando em avanço, sobre os avanços tecnológicos, especificamente a informatização dos processos e a realização de sessões telepresenciais. Qual a sua apreciação sobre isso e como é que você avalia essas alterações? As alterações estão aí, tem vários aspectos positivos, do ponto de vista institucional, da limitação mais ágil e enxuta do processo, que eu acho importante, porque nós temos a questão da razoabilidade. O judiciário é tido como moroso, né, embora o judiciário trabalhista não está enquadrado nesse aspecto. E tem a questão ecológica, do ponto de vista do jurisdicionado, efetivamente, a informatização melhorou muito a área, que também se batalha por isso há muito tempo, né, facilitou, estão aí as situações. Mas foram perguntadas as audiências telepresenciais, é isso? Isso. Telepresenciais. Audiências telepresenciais. As audiências presenciais estão aí, nós estamos fazendo, lutando, não é? Porque foi algo que foi inesperado, não se preparou, a tecnologia não está habilitada suficientemente para nos atender. No segundo grau, eu falo, nós fazemos sessões longas, julgamos em umas sessões mais longas o mesmo número de processo, é incidentada, as sessões são incidentadas, né? Cai ali o PJE, cai de todos que estão ali coordenados também perdem, eu tenho que esperar,
Nós vivemos de incidentes, aí o microfone não funciona, tem que abrir o microfone lá, de quem está lá no outro lado do país não está aberto, tem que chamar de novo, e a fecha do microfone, não pode estar todo mundo de microfone ligado, dá uma microfonia, não se ouve nada. Então, são incidentes. Estamos fazendo com muitos incidentes, não nos preparamos tecnologicamente. Sim, esses incidentes estão realmente, de uma certa maneira, dificultando o nosso trabalho. E, além de tudo, tem a nossa questão mesmo de postura, né? Que nós temos que, é um rito do judiciário, né? Nós temos que estar dentro daquele rito, e como um rito do judiciário nós temos que nos comportar, não é? Com a coloquialidade da pessoa trabalhar na sua casa, os advogados, os juízes, a gente perde um pouco essa noção de que está trabalhando num ambiente que é um ambiente de solenidade. Uma sessão é de solenidade como uma audiência também é, não é? Então, isso a gente perde um pouco da noção. E eu, em relação aos juízes de primeiro grau, em relação às instruções, eu tenho muitas dúvidas sobre as instruções. Acho que deve ser muito difícil trabalhar com instrução desta forma, porque nós temos que ter um controle, tem um nível de pessoas que estão muito distantes, a gente não sabe. Eu sempre fiquei muito, porque eu acho que a instrução é um momento muito difícil no processo. Até hoje eu tenho isso presente, que é o momento, talvez o momento mais difícil para o juiz, que é instruir, ouvir, né? Tirar a verdade, enfim. Eu sempre encarei isso com muita seriedade, né? Eu sempre entrava para a sala de... Travou a conexão. Travou aqui um pouco a conexão da Lígia. Vamos aguardar um pouco. Melhorou. Agora voltou, Lígia, desculpe. Vamos ver, nós não conseguimos te ouvir, travou um pouco. E você estava aí tratando das audiências, das audiências de instrução. Não foi isso que eu falei. Audiências de instrução, é isso que eu falei, que eram difíceis e que deveria, para o primeiro grau, também ser difícil colher uma prova nessa situação, em síntese, que eu também não parou. Não deu para saber. Mas não, você estava tratando, já tinha passado tinha falado um pouco sobre as sessões virtuais e falando aí dos incidentes nas audiências de instrução, dizendo que você também ia bastante preparada para as audiências, falando sobre a dificuldade da instrução nas audiências virtuais. Travou novamente? Travou novamente, Lígia. Vamos retomar. Vamos retomar. Vamos respirar, sim, pedimos aqui. Eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu não sei se eu estou travada, eu estou falando. Não, agora está bem. Travou de novo, mas agora está bem, estou te ouvindo bem, tá? Vamos prosseguir aqui com relação, você gostaria de complementar essa questão das sessões telepresenciais, ou talvez deixar para o finalzinho? Podemos prosseguir. Eu vou avançar um pouco mais sobre o seu olhar, Lígia. Quais as perspectivas para o mundo do trabalho diante desse cenário de tantas modificações econômicas, políticas e sociais, agravado por um quadro de pandemia? Eu estou sendo ouvida? Eu ouvi a questão. Está sendo ouvida, sim. Eu ouvi a questão. Muito bem. Então, a questão da pandemia. Pois é, a pandemia. Eu acho que vai mudar o mundo do trabalho. Para que mundo que nós vamos... não sei se eu estou sendo Desculpe, ouvida. Lígia. Está sendo ouvida, sim. E eu vou até complementar já a questão
dessa questão em relação à pandemia, nesse contexto, inclusive, da pós-pandemia. Eu gostaria se você pudesse também falar alguma coisa a respeito disso, qual é a tua percepção a respeito disso? Bom, em relação ao trabalho, o que vai ser o mundo do trabalho? Eu acho que nós vamos viver mais em home office, mas era uma opção, agora eu acho que é praticamente quase uma obrigação, quem pode fazer home office tem que fazer, né? Até pela questão da sanitária, que passa a pandemia, e mesmo até por uma questão ecológica, né? Que realmente seria um bem para a sociedade. Então, vai mudar esse comportamento, terão que mudar os regramentos, porque é diferente eu trabalhar em casa. Acho que, do ponto de vista jurídico, vem uma série de questionamentos para nós sobre o assunto. Acho que o funcionário, isso aí eu estou especulando, né? Acho que os trabalhadores agora terão que ter a empregabilidade, significa versatilidade também. Os funcionários terão que ser, os empregados têm que ser mais versáteis, né? Cumprir várias funções. E hoje tudo para nós era desvio de função, nós temos bastante esse cancro, né? Acho que isso vai ter que mudar por causa da empregabilidade. E acho ainda que só as profissões assim de alto nível científico que vão ficar incólumes, digamos assim, que vão se manter, porque são pessoas altamente especializadas, então realmente não vai haver tanta competitividade no mercado. Principais. Sobre a pandemia, eu não sei nem como é que eu vou sair da pandemia, nem sei se saio, né? Mas estou me mantendo até agora. Não sei como é que eu vou sair, digamos, normalmente, porque realmente é bem acachapante, né? Agora, eu não sou otimista, Eu acho que o mundo não vai mudar por causa da pandemia. Nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, materialista, hedonista, uma sociedade que vive para si. Ninguém vai passar a olhar mais para o próximo por causa da pandemia, porque é uma releitura da sua vida. Haja visto as aglomerações que nós estamos vivendo nesses últimos tempos aí nas praias, nos bares, enfim, da vida, né? Nós estamos vendo isso toda a vida. Então, eu acho que isso não vai mudar. Eu gostaria de também ser mais otimista, mas acho que não muda. Acho que nós não vamos dar. Seria uma mudança muito catártica, digamos assim, um processo de catarse mudar. E acho que a sociedade não tem, a coletividade não tem essa característica. É isso que eu acho. Certo, Lígia. Infelizmente, eu não vejo essa mudança. Eu não tenho essa visão poética que muitos têm a respeito do pós-pandemia e de que a sociedade será mais compassiva. Eu compartilho da tua opinião a respeito disso. Mas, prosseguindo, e sobre o tema da nossa live, qual a diferença entre o juiz de ontem e o juiz de hoje? O que você poderia nos dizer? Algumas diferenças, né? De 1979, né? Eu fiz em 79 e eu marco a primeira questão aqui. Eu fiz no ano da Lomã, embora nós não tivéssemos rumo à segunda fase da ditadura, uma fase um pouco mais flexibilizada, digamos assim, mas ela é de 79, a Lomã, e ela veio para realmente dar um cala-boca na magistratura. Então, alguns colegas meus do Rio Grande do Sul, que eu conhecia, fizeram concurso de juiz de trabalho extremamente bem classificados e, mesmo assim, não ingressaram na carreira, não foram nomeados, porque tinham uma posição política contrária. Então, nós éramos uma magistratura calada. Felizmente, a magistratura entra em democracia. É a democracia possível no Brasil. Não é aquele conceito, mas é o que nós temos. Então, há uma outra situação. Vive-se em regime democrático. Um juiz que não vivia em regime democrático era um juiz que tinha que manter aquela conduta. Não era permitido para o juiz ficar em sociedade, ou muita contágio com o povo, digamos, não é estimulado, porque nós não podíamos falar de processo, todas aquelas vedações que tem a Lomã, né? Então, hoje já está uma situação mais elástica, se manda o juiz ser mais para fora. Nós éramos mais velhos, entrávamos mais velhos, porque nós tínhamos 25 anos depois dos 25 anos, a gente entrava na magistratura, tanto que o meu concurso
a maioria era mais velha que eu, tinha 10 anos, mais de 10 anos do que eu, já tinha 2 juízes e um juiz classista no concurso, pessoas, né, que já estavam, muitas pessoas naquela época, acho que não é o caso de nenhum do meu concurso, mas já entravam para se aposentar, ficavam mais 5 anos, se aposentavam, já tinham tempo ou quase tempo, queriam melhorar a sua condição de vencimentos, evidentemente. Então, além de tudo, hoje tem a escola que eu acho muito importante, que faz essa formação permanente dos juízes, há um constante procura de conhecimento e divulgação de conhecimento ampla, existe realmente a escola. Os juízes hoje trabalham em foros, vocês têm foros de discussão sempre, vai sair uma lei, quando ia sair uma lei, eu tinha que esperar a LTR, ou a RT, para ler a lei, para saber o que era, discutir, pensar quem será que falou sobre isso, ia lá estudar. Isso era uma constante nossa. E nós não tínhamos facilidade de lidar com os colegas. Não tínhamos essa aglomeração que vocês têm hoje, né? Não, a Matra não fazia esse papel tão de agregar, como também a escola faz. Então, são situações, acho que o juiz é mais versátil hoje, mais de absorver as inovações. Enfim, tem uma série de diferenças, porque a sociedade é outra. As diferenças são da sociedade de hoje, que é muito diferente. Então, realmente são traços muito, muito distantes de um e de outro. Certo, é outro perfil mesmo, né? Lígia, nós estamos indo para o final da nossa live. E eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a Lígia, como pessoa, mulher, mãe, avó do Fernando, de apenas 4 meses, sobre hobbies e prazeres da vida, além da magistratura, porque eu sei que a magistratura é a tua paixão. Eu gosto do que eu faço, me mantenho porque eu gosto do que eu faço. Olha, eu gosto muito de conviver com amigos e com a minha família, fundamentalmente. Tenho uma família que é construída com muito amor, com muito afeto, que nós temos um vínculo bastante estreito. Tenho meu neto novo aí, que está a minha filha, quando vou dar uma boa notícia para as mães para as avós de meninas, a minha filha, quando ficou grávida, ela foi ler Como Criar Crianças Feministas. Então, o meu neto, que é um menino, provavelmente vai ser um feminista, né? Vai assumir o feminismo. Nós precisamos homens também do nosso lado, né? Então, isso eu gosto fundamentalmente de cinema, e eu gosto de cinema. Hoje eu assisto Netflix, muito contra a vontade, às vezes, porque eu gosto de cinema, eu gosto de cultivar o cinema. Gosto muito de música, e ouço sempre. Eu tenho paixão por ler, então essas são as minhas distrações. E gosto de viajar, né? Quem não gosta? Essa é a maior tristeza hoje, que não se viaja mais, não é? Então são esses, assim, os meus gostos, né? Bem básicos. Que delícia, que bom. Lígia, e você me contou uma história, vamos ver se nós temos tempo ainda, faltam 10 minutinhos. Eu lembro que você me contou uma passagem no início da carreira, não sei se você teria, se você poderia, não é uma passagem um tanto quanto desconfortável, mas te aconteceu e foi uma experiência no início da carreira, e eu gostaria de saber se você pode compartilhar conosco. Hoje eu olho e acho muito engraçado. Desculpe, pode hoje continuar. O episódio é engraçado, mas foi muito. Eu tinha uns 2 ou 3 meses de magistrada. E onde eu trabalhava tinha sala de audiência, era algo atípico, tinha um auditório atrás. Um dia que eu fui visitar a sede lá, e o diretor me fez as honras da casa, eu entrei naquela sala de audiência, eu conhecia a sala de audiência quem é do Rio Grande do Sul sabe, da Júlia de Castilhos, do Rio Grande do Sul, que são salas de audiência do seu trabalho, enfim, aquela tinha eu achei estranho, não, é que aqui tem muito dissídio coletivo e enche. Eu disse, tá bom. Então, já pensei, já vi que era ruim, né? E eu estava na sala de audiência e eu sempre olhava a pauta, ver o que ia acontecer, não tinha nada de excepcional. E chegou uma determinada audiência
que entrou um número assim de advogados muito significativo, encheu. Eu disse, puxa, não tem dissídio coletivo, não tem, que causa que terá que causa tanto interesse. Aí começamos a audiência e a gente ouvia a contestação. O advogado, ele lia a contestação. E aí era uma justa causa numa indústria de vestuário, de calçados, que tinha mulheres e homens. E aí a justa causa era o seguinte, o autor tinha confeccionado, isso falado em sala de audiência, e eu com os classistas do lado, confeccionado um órgão genital masculino e tinha assustado as moças durante o trabalho ali. Foi aquele rebuliço, causou rebuliço, enfim, justa causa. E continuou, e eu já instruía, já ouvia as partes da primeira audiência. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Vou ter que perguntar isso, vai ser meio complicado. Terminou. Ele pegou sim, absolutamente teatralmente. Pegou uma pasta 007 enorme e abriu, e aí tirou aquele objeto. Embrulhado, assim, mal embrulhado no papel azul, e eu lá de cima já é mais alta, né? Era um pouquinho mais alta a mesa, eu via, disse, bem mexa pra cima de mim. Aí ele chegou perto da mesa e depositou aquela obra de arte esculpida, era uma escultura que tinha feito, de bom gosto, inclusive, parecia. É tragicômico o negócio, né, Lígia? Aí o juiz classista me salvou, porque ficou tão ruim, porque ele pegou, botou ali em cima, e o juiz classista pegou o livro pauta, que eu usava para marcar audiência, e colocou em cima, e não tapava. Então ficou assim, ele quis me poupar na frente de todo mundo, por exemplo, poupar a menina, a freirinha de ver, né? Aí eu fiquei enlouquecida. Na hora, meu Deus, é mais fácil eu arranjar uma coisa para falar se eu estou irada, né? E eu estava irada aquelas alturas. Imagina Aí eu isso há chamei... tantos anos. Como? Imagina uma situação dessa há quase Aí o 40 advogado anos. que virou as costas e foi embora. E eu disse assim, doutor, ele olhou, volte aqui. Aí ele veio na minha frente de novo e disse assim, senhor, retire. Ele olhou para mim e disse assim, eu não recebo prova material. E aí ele carregou de volta o troféu dele, eu fiquei livre, né? E não ouvi as partes, porque eu não queria de novo passar por isso, né? Aquilo ali foi uma coisa porque eu era mulher, evidentemente, né? Eu era mulher e aconteceu porque eu era uma mulher. Se fosse um homem nenhum ia dar bola para aquilo, né? Enfim, foi esse constrangimento que eu passei. Apesar de ser uma situação constrangedora, mas eu te pedi porque revelava mesmo a visão discriminadora, né? Foi uma atitude discriminatória, de humilhação mesmo. A magistrada há tantos anos, imagina só. Mas muito obrigada por revelar isso. Ocorre. Nós estamos agora. Eu vou registrar a presença do desembargador Guglielmetto, desembargadora Mirna, desembargadora Gisele. Eu peço perdão se eu não conseguir ler todos aqui, mas nós estamos agora finalizando e eu gostaria então de te passar a palavra para as considerações finais. Então, temos aqui quantos minutos? 6 minutos, Lígia. Então, 3 minutinhos para suas considerações finais. 3 minutos. Vamos fazer as considerações. Eu chamaria atenção, já que eu tenho tantos colegas aqui hoje que estão prestigiando a live da MAPA, que nós comparecemos, são tantos colegas, alguma coisa que está me preocupando até no quadro da pandemia, que eu realmente tento vislumbrar o que poderá ser o nosso país após a pandemia, pós-pandemia, do ponto de vista do caos social e econômico. E eu penso que a sociedade brasileira é uma sociedade tão sofrida. E quando eu falo, não falo assim de pessoas do nosso porte, falo da massa trabalhadora, evidentemente, que está sem emprego, ou sublinhada, ou emprego informal, num trabalho informal, essas pessoas que são tão lastimadas. Nós somos uma sociedade que vive de saltos, assaltos e sobressaltos, como eu digo. Não sei qual é mais importante do que o outro, mas nós vivemos disso. E essas pessoas, nós temos que pensar um pouco que o judiciário é realmente o último reduto
de garantia dos direitos das pessoas, e fundamentalmente do judiciário trabalhista. Então, eu acho que nós temos que repensar a figura do judiciário para ter uma figura sólida e realmente que guarneça os direitos do trabalhador, que acalente os direitos do trabalhador de alguma maneira, que lhe deem uma resposta o mais rápida possível, que deem alguma coisa que chama segurança jurídica, que eu acho muito, muito avassalador uma instituição como a nossa, que é para equilibrar as relações sociais e que não dá segurança jurídica para os demais. Então, o desembargador Guglielmetto está aí, eu vou me lembrar dele, que nós temos várias discussões sobre o assunto. O CPC nos dá muitos elementos para que nós cheguemos a isso, e eu entendo que o caminho de uniformização de jurisprudência já é o momento de nós termos a maturidade de enfrentar isso, sem veleidades, né, sem, digamos, pessoalidades nisso, dar um judiciário mais isento e mais confiável para a comunidade, principalmente para esses trabalhadores. Seria isso que eu queria dizer rapidamente, usando o meu espaço, né? Também estou vendendo aqui o meu peixe a essas alturas, e eu diria o seguinte, que o CPC nos dá as maneiras de a gente fazer isso. E eu, então, encerraria, Sandra, com uma frase do Nietzsche, que é o meu predileto filósofo, que diz assim: eu não sei muito bem o que eu quero ser, mas tenho certeza, sei muito bem o que eu não quero me tornar. Eu acho simples e que eu sempre pensei na minha vida. Obrigada a todos, obrigada, Sandra. Não sei se eu ajudei, se eu aclarei. Lígia, muito obrigada, é uma honra. É uma honra a todos também, agradecemos a todos que participaram. É uma honra te ter como convidada, de ter como amiga. E nós sabemos que você é um ícone da magistratura. Lígia, eu encerro então essa live trazendo uma breve e curta palavra dos seus filhos, Isabel e Gustavo, e do netinho Fernando. Abre aspas. Mãe da juíza que manuscrevia as suas decisões à desembargadora virtual. Teus filhos e netos são muito orgulhosos de ti. Beijos online. Parabéns, Lígia. Parabéns pela tua carreira. Começamos comovidas e terminamos emocionadas. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, meus filhos. Obrigada por tudo. Que coisa maravilhosa. Foi um prazer. Muito também. Obrigada. Obrigada a presença de todos. Nós encerramos, então. Boa noite a todos. Um beijo. Um beijo.